Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Justiça pode apreender o passaporte e a carteira de motorista, a CNH, de pessoas endividadas. Que história é essa? Vamos ao vivo conversar com o Arthur Bernardi, que ele vai explicar pra gente. Arthur, bom dia para você mais uma vez. Oi, Nath, bom dia para você e um ótimo dia a todos que estão com a gente no Bom Dia DF nesta segunda-feira. Boa semana para todo mundo. Justamente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é agora, do mês de fevereiro, mais especificamente do dia 9 de fevereiro, e vai nessa linha que você mencionou. O Supremo decidiu que é constitucional que a Justiça determine a suspensão de carteiras nacionais de habilitação e também de passaportes de pessoas que estejam endividadas e inadimplentes. O Supremo foi ainda além e decidiu que essas pessoas, dependendo de cada caso, evidentemente, podem ainda ser excluídas de concursos públicos. Evidentemente que existem regras para que essas decisões possam ser tomadas por parte da Justiça, como, por exemplo, caso a pessoa utilize a CNH para trabalhar, por exemplo, como motorista, esse tipo de decisão não pode acontecer. E também existem algumas outras regras que a gente vai passar a partir de agora. Eu vou pedir para a gente rodar uma tela, uma arte agora com as principais regras que podem aí, que precisam ser avaliadas para decisões tão extremas como essa, né, de suspensão e apreensão de CNH e de passaportes. A gente tem aí, ó, essas regras para suspensão da CNH, ela não pode afetar direitos fundamentais, como saúde e segurança. Ela também deve ser coerente com a irregularidade. Quem usa a CNH para trabalhar não pode ter o documento apreendido, acabei de mencionar isso daqui, e também é preciso que haja uma decisão judicial para apreender a CNH e impedir a participação de concursos. Ou seja, essa decisão do Supremo simplesmente ela referenda, né? Ela diz que é constitucional que esse tipo de decisão aconteça, porém precisa de todo um trâmite judicial para que, de fato, essas medidas extremas venham a acontecer. O Bom Dia DF consultou um advogado especialista nesse assunto para falar sobre essa decisão do Supremo Tribunal. A gente vai ouvir agora o Dr. Max Kolbe, que é especialista em direito administrativo e constitucional. E, na opinião dele, é uma decisão positiva, assim, para alguns casos. Vamos ouvi-lo. Essa é uma decisão acertada do Supremo que irá ajudar os credores receberem os devidos créditos por parte daqueles que devem e ostentam uma situação, por exemplo, em rede social, diferentemente daquela que consta nos autos do processo judicial. O Bom Dia DF também ouviu uma representante da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Lenda Tariana. Ela fala um pouquinho sobre essa questão do processo, né? Não é simplesmente porque tem uma decisão do Supremo referendando que isso é constitucional, que isso pode acontecer em casos aí exagerados ou também de uma forma muito rápida, né? Tem todo um trâmite judicial, um rito que precisa ser seguido. Então vamos ouvi-la. Ao contrário do que muita gente pensa, o juiz não pode, já de imediato, autorizar a apreensão do passaporte ou da CNH. Na verdade, essa medida ela é excepcional e última, deve ser priorizada aquela que é mais efetiva. Então, bloqueio de contas, bloqueio de bens, só quando não for possível a localização desse patrimônio, aí sim, o juiz, entendendo que aquela pessoa está se esquivando de cumprir com aquela obrigação, ele pode determinar como uma forma de compelir a pessoa a cumprir com aquela obrigação a apreensão do passaporte. Isso e da CNH, por exemplo. É isso, algumas informações de contexto aí, como eu mencionei. Essa foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi tomada no dia 9 de fevereiro agora, uma decisão que foi por 10 votos a 1. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que é uma medida constitucional. O único voto contrário à suspensão e apreensão de CNH e de passaporte foi do ministro Luiz Edson Fachin, que entende que esse tipo de medida coercitiva só deve ser aplicada em casos de devedores de alimentos, que no jurídico, né, na linguagem jurídica, significa, por exemplo, a questão da pensão alimentícia, alguma forma aí de subsistência, verbas relacionadas à subsistência de uma pessoa, por exemplo, a pensão alimentícia devida por um pai a um filho, por exemplo, pensão gravidica,
gravídica e a pensão também para ex-cônjuge. Na opinião de Luiz Edson Fachin, apenas para esses casos que deveria ter sido tomada esse tipo de decisão para uma eventual apreensão e suspensão da CNH e do passaporte, porém o voto dele foi vencido por 10-1. O Supremo Tribunal Federal, Natália, decidiu que é constitucional sim que CNH e passaportes possam de fato ser apreendidos. Natália, volto com você. É isso, Arthur. Obrigada por mostrar esses pontos, esclarecer pra gente, mas o assunto está dando o que falar, né? Muita gente comentando sobre isso nas redes sociais.